各位嘉宾，大家好，现在是中国 Convidados, 时间晚上19点 neste momento, horário Pequim, 19h25, horário do Brasil, 8h25, 11 horas de fuso horário. Para garantir 各位嘉宾将视频打 bom 开， andamento do nosso evento, por favor, ligue a sua câmera e 感谢您的 desligue 配合。 o microfone. Muito 本次活 obrigado 动 pela 是由中国 cooperação. 统传， Providenciamos tradução simultânea em português. Você pode clicar o botão de tradução para selecionar o canal preferido. 2023中巴奇论 Daqui a 15 minutos, 中国女性健康将在 daqui a 5 10分钟后 minutos, 开场。 nosso seminário China-Brasil, Medicina Tradicional Chinesa e Saúde 敬 Feminina 澳 vai 门中医 começar. 生、澳门中药师留意， Médicos 本次活动可 e 获得 farmacêuticos de Macau, por favor, se participar do nosso evento, pode obter o crédito acadêmico CPT de Macau. Você precisa registrar no início e no final do nosso 请大家 evento 留意 para registrar 健康 esse 签到表， crédito 跟配合 acadêmico. 需集齐2次打卡记录，并全程打开摄像头参会，才可获得 CPD 学分。感谢您的配合。 Caros participantes, o seminário vai iniciar dentro de 3 minutos e será realizado em chinês e português, com intérpretes simultâneos. Os participantes online podem escolher os canais de interpretação para ouvir o português. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Então vamos começar o seminário agora. Os participantes online podem escolher os canais de interpretação para ouvir o português. Muito obrigada. 各位嘉宾，大家好。 Caros convidados, olá a todos. Eu sou Sofia, apresentador, moderador deste evento. Em nome do GMTC Park,
organizador deste evento, e gostaria de estender calorosas boas-vindas para todos os amigos participantes do nosso seminário Brasil-China sobre medicina tradicional chinesa e saúde feminina. Na verdade, saúde feminina é um tema quente, enquanto o MTC já tem conhecimento sobre essas doenças ginecológicas, já na I Ching, e já tem registro de fertilidade e infertilidade, enquanto Huang Dimei, 2.000 anos atrás, descreve a anatomia e fisiologia da mulher, bem como o diagnóstico e tratamento de algumas doenças menstruais e da gravidez. No desenvolvimento do MTC, e o tratamento de doenças ginecológicas. Assim, vamos criar também uma plataforma de intercâmbio e troca de conhecimento sobre MTC. Para isso, participantes de médicos de MTC de Macau podem obter os créditos acadêmicos CPT. Então, convidamos todos vocês para tirar uma fotografia. Faz favor, liga a sua câmera e vamos tirar uma fotografia da família, por favor. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto em conjuntos. Façam favor de abrir a vossa câmera. Muito obrigada. 现在请各位打开摄像头。 Faz favor, liga a sua câmera. Muito obrigado. 好的，大家准备好了吗？ Bem, está prontos? Todos já estão prontos? Ok, então sorriso. 准备好啦？1, Está pronto? Vamos tirar uma foto. 3. 再来一张照片。 Mais uma foto. 1, 2, 3. 好的，谢谢各位。 Muito obrigado. 有许多嘉宾呢，已经是产业园的。 Muitos participantes já são grandes amigos de GMTC Park, já têm conhecimento sobre nosso parque. Então, para os novos amigos que têm o melhor conhecimento sobre GMTC Park, nós providenciamos um vídeo curto de 3 minutos para apresentar a GMTC Park como uma base a nível nacional de serviço de comércio de MTC e também uma plataforma de serviço público sobre registro do produto MTC no exterior. Muito obrigado. 署了粤澳合作框架协议，粤澳合作中医药科技产业园作为首个落地项目正式启动，搭建起一个中医药走向世界的梦想舞台。这里推动澳门经济适度多元发展，融入国家发展大局。产业园建成具有国际先进水平的专业化公共服务平台，培育不同类型企业的孵化区，汇聚科技创新驱动资源。 引领带动粤港澳大湾区中医药科技创新成果的转化和产业化发展。企业近200家，涉及中医药、生物医药、保健品、医疗器械、医疗服务领域。这里推动中医药走向广阔世界。 借助澳门中国与葡语国家商贸合作服务平台的重要地位，积极响应国家“一带一路”倡议，全面搭建起连接葡语系国家、东盟、非洲、欧盟及“一带一路”沿线国家的传统医药合作的全球网络，开展国际注册、进出口贸易、教育培训等业务。 结合以医代药的国际推广方式，为包括澳门在内的中医药企业提供市场拓展空间，提升中医药产品和技术在国际上的普及和应用。依托这个平台，2018年9月，产业园创设国际青年中医生交流基地，为包括澳门在内的国际青年中医生和中医爱好者搭建自我成长和拓宽视野的交流平台，助力提升澳门中医药人才专业素质，促进传统医药的国际交流、资源互通。这里大健康产业滋养生命的梦想。 产业园建设以医疗养生、中医药文化展示、健康旅游为主的横琴瑞莲庄，
中医药科技创意博物馆、Ola Lutus 联地、街区等项目，推动中医药技术和产品的产业化应用，打造粤港澳大湾区中医药健康旅游目的地。不忘初心，牢记使命。未来，产业园将充分把握大湾区建设带来的发展机遇和利好，牢记中央赋予澳门建设中医药科技产业发展平台的使命，为促进澳门经济适度多元化发展创造更多有利条件和活力。感谢各位的观看。 Muito obrigado. Na verdade, o GMTC Impact é uma plataforma importante de desenvolvimento de indústria MTC de Macau, baseado na Grande Baía de Hong Kong, Macau e Guangdong. E um ponto importante da iniciativa Cinturão e Rota, nós temos atenção especial nos países lusófonos através de promover a medicina para apresentar nossos medicamentos. E também é um ato para concretizar nossos planos, ato de Fórum de China Português. Então, convidamos o senhor Wang Tan para o uso da palavra. Membro do Conselho do GMTC Impact e vice-diretor. Caros amigos, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso seminário China-Brasil 2023, Medicina Tradicional Chinesa e Saúde Feminina. Agradeço ao nosso parceiro Tiandi do Brasil, Liga das Escolas de Acupuntura e Terapia Naturais, e Jiu Zhitang, grande farmacêutico, especialistas, médicos de Macau, pelo nosso grande apoio. E, desta vez, convidamos especialistas do Brasil, da parte da China e de Macau. Reunimos para discutir este tema sobre a medicina tradicional chinesa e a saúde feminina. Esperamos que todos possam apresentar suas opiniões e todos tenham bons resultados. GMTC Impact é uma plataforma importante para desenvolver MTC de Macau e nós somos uma plataforma de serviço público de registro de produtos de medicina tradicional chinesa no exterior e também somos uma base de exportação de serviços de medicina tradicional a nível nacional, a nível atribuído pelas autoridades nacionais. Através do nosso modo de apresentar nossos medicina tradicional com medicamento, então, nós já temos 3 áreas principais de registro, comércio e educação internacional. Nós estabelecemos uma plataforma de serviço público que liga os países lusófonos, União Europeia, Ásia e América. O Brasil é o maior país lusófono e é um dos importantes mercados emergentes de grandes recursos de ervas medicinais, de grandes aplicações. Através da nossa plataforma, conseguiu registro no Brasil. 7 produtos já estão exportando para o Brasil. Nossa cooperação na medicina tradicional China-Brasil, isso reflete nosso espírito de ganho mútuo e também do intercâmbio da cultura de medicina tradicional chinesa e formação de talentos e comércio. Nós temos grande espaço de cooperação. E no futuro, o GMTC Impact também espera desempenhar um papel maior da plataforma juntos com os colegas do Brasil e outros colegas dos países lusófonos, promover nosso intercâmbio e realizar nosso ganho mútuo de medicina tradicional. Desejo muito sucesso ao nosso evento e boa saúde para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Wang Tan. E agora também temos muita honra de convidar os colegas do Brasil, especialmente a Liga da Escola de Acupuntura e Terapia Naturais, junto com 13 escolas de medicina tradicional chinesa,
discutimos este tema. Agora convidamos o presidente desta Liga, Marcelo, para o uso da palavra. Oi, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Marcelo Fábio Oliva de Florianópolis, do CIEP. Nós estamos começando agora o Simpósio Internacional Brasil-China, com tema sobre a saúde da mulher na medicina tradicional chinesa, né? Estaremos trabalhando sobre 3 temas específicos: infertilidade, estética e menopausa. 3 assuntos muito importantes para o trabalho terapêutico do profissional que faz acupuntura, medicina chinesa. Vocês estão sabendo, nós teremos 2 palestrantes, a professora Li Jinshu, diretora e médico-chefe de ginecologia da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Hunan, né, com mais de 40 anos de experiência na área de ginecologia, tendo publicado dezenas de trabalhos científicos, né? E a médica, a doutora Liu Jianyun, médica também, especialista também em ginecologia, né, trabalhando no Instituto Jiu Zitang. O Jiu Zitang, aproveitando agora, já cumprimentando o pessoal, né? Este simpósio está sendo transmitido tanto no Brasil e nos países de fala portuguesa, né? Quanto também em Macau. Então, estou cumprimentando também aqui aos participantes de Macau que estarão junto conosco, né? Aproveitando também, quero cumprimentar o pessoal do Parque Científico Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau, né? A própria indústria Jiuzitang, né? A Tiandi, que é a empresa aqui de São Paulo que ajudou em todo esse processo, né? E a própria Liga das Escolas de Acupuntura e Terapias Naturais do Brasil, que estamos também fazendo o papel de interligação de todo esse processo, né? O nosso evento está começando agora, por 8h30 da manhã, e terminará por volta das 10h30, 11 horas da manhã, dependendo do quantidade de perguntas e entusiasmo que tenhamos em relação às palestras, né? Lembrando que é um evento online, ao vivo, né, com tradução simultânea, sendo transmitido diretamente da China, né? Isso é importante. Então, só para concluir, queria agradecer também às escolas que participam aqui, o SEATA de São Paulo, né, o CIEP, no nosso caso, nós aqui de Florianópolis, a Asvanto de Petrópolis, o CTO de São Luís do Maranhão, a Escola Vida de Porto Alegre, a Escola Power Life de Juiz de Fora, Minas Gerais, a TOSP de São Paulo, o CBA de Rio de Janeiro, o IBS do Rio de Janeiro também, a Escola Sangfu também do Rio de Janeiro, a Escola Ibrampa do Rio Grande do Sul, Santa Maria e Livramento, e o IBRATE, né, de Curitiba, fechando com esta escola, o grupo das escolas que nós fazemos parte da Liga das Escolas. Eu acho que não nombrei a Escola Longtao de Santo André, né, que também participa e é parte da nossa escola, da nossa liga. Enfim, bom, estamos a postos. Agora, o mais importante é nos focar nas palestras, né? Passo a palavra para o pessoal organizador para começarmos a palestra, e qualquer coisa, estamos por aqui, precisando de qualquer coisa, é só nos chamar, tá bom? É isso aí, que tenhamos um bom simpósio, e quem sabe, se Deus quiser, possamos ter mais simpósios por aí. Então, se registre, se cadastre e mantenham contato conosco para os próximos eventos também, tá bom? Bom simpósio, então, e até mais. Muito obrigado pelo discurso do senhor doutor Marcelo, de receita antiga até produção farmacêutica
É preciso melhorar técnicas e aumentar seu efeito para tentar manter as características da medicina tradicional chinesa e, ao mesmo tempo, realizar a sua modernização. Hoje, temos muita honra de convidar a empresa de Zhitang para passar um vídeo. Olá, sejam bem-vindos à oficina de produção inteligente de Jiuzita. Como uma empresa de tecnologia de ponta a nível nacional, com mais de 300 anos de herança cultural, Jiuzita segue o conceito de desenvolvimento de inteligência, alta eficiência, proteção ambiental e poupança de energia. Concretiza a transformação inteligente do modo de produção dos medicamentos tradicionais chineses através da extração, concentração automática e um monitoramento online. Agora estamos na oficina de produção de Pelotas, que foi aprovada em 2016, uma das primeiras oficinas de produção inteligente na indústria farmacêutica da província Hunan, e passou à aceitação do Ministério de Indústria e Tecnologia de Informação da China. Antes da produção inteligente, os materiais necessários foram transferidos manualmente, e o processo de produção precisou de alimentação, contagem e embalamento manual, que foi ineficiente. Agora foi introduzida a secagem de micro-ondas, robôs de reabastecimento e máquinas de contagem automática, melhoraram significativamente a eficiência e reduziu os custos. Os materiais medicinais, após extração processada, pré-processamento, esmagamento e esterilização, começarão o seu processo de produção de preparação de pelotas concentradas aqui. O processo de mistura usa um misturador de descarga inferior planetário, que mistura e mexe o pó esterilizado e extrai uniformemente, descarrega o material de baixo e entrega para o processo de refinação através da correia transportadora plana. O processo de refinação de medicamentos consiste em esmagar o medicamento através de extrusão espiral através do equipamento. No processo de rolamento de pelotas, a máquina processa o material em pelotas de um tamanho específico, com a velocidade até 1 milhão de pelotas por hora. No processo de achatamento através da unidade de rotação automática, a superfície das pelotas torna-se mais plana e macia. No processo de rastreio de pelotas, o diâmetro das pelotas é controlado excluindo as pelotas maiores e mais pequenas. Apenas as qualificadas podem entrar no processo de secagem seguinte. A tecnologia de secagem adota uma unidade de secagem por micro-ondas de 5 camadas, as 3 camadas superiores para secar e as 2 inferiores para esfriar. O tempo de secagem é reduzido de 48 horas para os atuais 40 minutos. A secagem por micro-ondas resolve os problemas de segurança da produção. Começando com a mistura do material e terminando com a secagem de pelotas básicas, toda a linha adota uma correia transportadora e transporte por gravidade sem movimentação manual. Todas as operações são realizadas sob os parâmetros especificados, reduzindo o transporte e armazenamento e a poluição potencial, efetivamente garantindo a qualidade do produto. As pelotas secas são transportadas para o tanque de armazenamento de material. Depois que as pelotas chegam ao tanque de armazenamento, a ponte de pesagem pode pesar e soar o alarme automaticamente, e o operador substitui o tanque de acordo com o alarme. Este é o processo de polimento. Os materiais são divididos em peças padrão e entram no processo de polimento. É o melhor plano de controle do processo de polimento após décadas de acumulação de experiência. Devido ao controle preciso do processo de polimento, que garrafas transparentes podem ser usadas com segurança para que os consumidores possam ver. A seleção de pelotas é o último processo antes da embalagem. Usando força centrífuga, as pelotas irregulares são separadas das outras. Aqui, cada pelota é selecionada girando 2 vezes. O processo de embalagem adota equipamentos de conexão avançados para realizar a circulação online de materiais em todo o processo. A linha de embalagem é composta por robôs de reposição, máquinas automáticas de contagem, máquinas de etiquetar e de embalagem automática, etc. Todo o processo basicamente realizou uma operação não tripulada, e a velocidade de embalagem aumentou de 60 garrafas por minuto para 300 garrafas. A máquina destravadora de garrafas endireita as garrafas bagunçadas na tremonha e certifique-se de que toda a boca da garrafa está voltada para cima. A contagem pode não só preencher com muita precisão, mas também reconhece a forma do material e remove automaticamente os fragmentos detectados.
Depois de ser tapado e selado, as pelotas entram no processo de terceirização. A máquina de etiquetagem não precisa de parar para mudar o rótulo. Esta captura as informações de cada etiqueta por meio de uma câmera industrial de alta velocidade e elimina rótulos não qualificados. A máquina de embalagem pode dobrar as instruções, abrir a caixa, colocar dentro as instruções e frascos, imprimir lote e data e fechar a caixa. É só empilhar manualmente os materiais de embalagem. Depois que o embalamento for concluído, cada 5 caixas são embaladas em um pacote e entram na máquina de embalagem automática. Depois de empacotar e preencher a associação do código de supervisão eletrônica, completa-se todo o processo. Ao construir uma fábrica de produção inteligente, Jiuzitan pôs em prática a padronização, estandardização, digitalização e inteligência de produção da MTC, resolveu o problema de como garantir a estabilidade e uniformidade da qualidade das preparações sólidas da MTC. A centenária Jiuzitan busca melhorar a saúde da humanidade. No futuro, a Jiuzitan continuará a concentrar-se na inovação para melhorar a qualidade com inteligência, promover a MTC para o mundo e contribuir para a construção de uma China saudável. Empresa Jiuzitan, que nos levou a conhecer a história da marca, que tem uma história de 370 anos. Hoje convidamos especialista de MDC de renome, a senhora doutora Li Yanxiu, que tem trabalhado por mais de 40 anos na área de ginecologia. Tem publicado mais de 20 artigos científicos. Por causa do tempo, ela tinha preparado um vídeo para nós, intitulado Saúde das Mulheres Protegida pela MDC. Olá a todos. Eu sou médica da ginecologia, chamo-me Li Yanxiu. É com muito prazer que falo sobre a saúde das mulheres protegida pela medicina tradicional chinesa. Primeiro, definição de infertilidade. Infertilidade refere-se a mulheres que, após o casamento, não usam métodos contraceptivos, têm cônjuges com função reprodutiva normal, mantêm relações sexuais regulares por 2 anos, mas não conseguem engravidar. Está relacionada a deficiências congênitas, fraqueza crônica do corpo, traumas emocionais, excesso de trabalho, hábitos alimentares inadequados, distúrbios pós-parto, entre outros. O prognóstico dessa doença está intimamente relacionado à idade do paciente, histórico médico, etiologia e duração da doença. Em geral, aqueles que são mais jovens se desenvolvem normalmente, têm infertilidade funcional e uma doença de curta duração tem um melhor prognóstico. Diagnóstico diferencial da infertilidade em mulheres. Primeiro, com base na natureza da infertilidade. A infertilidade durante a pré-puberdade, lactação e menopausa é chamada de infertilidade fisiológica. A infertilidade devido a várias doenças é chamada de infertilidade patológica. Segundo, com base na ocorrência de gravidez anterior. A infertilidade primária refere-se a mulheres que nunca engravidaram. A infertilidade secundária
refere-se a mulheres que já tiveram gravidez anterior, mantiveram relações sexuais regulares, sem usar medidas contraceptivas e não conseguiram engravidar por um período contínuo de 1 ano. Terceiro, com base na possibilidade de gravidez. Quando um dos cônjuges ou ambos possuem defeitos congênitos ou adquiridos, anatômicos ou fisiológicos, que não podem ser corrigidos e, portanto, são incapazes de engravidar. Isso é chamado de infertilidade absoluta. Quando um dos cônjuges ou ambos são temporariamente impedidos de engravidar devido a certos fatores, mas ainda são capazes de engravidar uma vez, que esses fatores sejam corrigidos. Isso é chamado de infertilidade relativa. Quarto, com base no órgão doente que causa infertilidade feminina. Pode ser dividida em infertilidade ovariana, infertilidade tubária, infertilidade uterina, infertilidade cervical, infertilidade vulvar e infertilidade anormal, etc. Quinto, infertilidade devido a desenvolvimento congênito do sistema reprodutivo. Sexto, infertilidade imunológica. Sétimo, infertilidade causada por vários fatores que diminuem a capacidade reprodutiva. Oitavo, infertilidade iatrogênica. Nono, infertilidade devido a infecções não específicas, ou transmitidas sexualmente. Décimo, distúrbios da vida sexual. E 11º, distúrbios da ovulação ovariana. Segunda parte, sobre o plano de tratamento pela medicina tradicional chinesa para infertilidade. Diferenciação sindrômica para a infertilidade feminina. Primeiro, deficiência de Qi dos rins. Análise de síndromes. A abundância e maturação da função reprodutiva feminina. Quando o Qi renal está em deficiência, a essência dos rins se esgota, levando à cessação menstrual, exaustão física e perda da capacidade reprodutiva. O método de tratamento é fortalecer e tonificar o Qi dos rins, regular e refortalecer os meridianos Chong e Zhen. Segundo, deficiência de Yang dos rins. Análise de síndromes. Isso ocorre devido à deficiência do Yang dos rins e ao enfraquecimento da energia dos rins. E isso impede que os meridianos Chong e Zhen nutrem o útero adequadamente, dificultando a absorção do esperma e a gravidez. O método de tratamento é fortalecer e tonificar o Qi dos rins, regular e fortalecer os meridianos Chong e Zhen.
Há muitos casos na clínica. Terceiro, deficiência de yin dos rins. Análise de síndromes. Isso ocorre devido à deficiência do yin dos rins, insuficiência de essência e sangue e esvaziamento dos meridianos Chong e Zhen, resultando na incapacidade de condensar o esperma para engravidez. Isso resulta e fortalecer os meridianos Chong e Zhen. Quarto, estagnação do qi do fígado. Análise de síndromes. Muitas vezes, devido às emoções insatisfatórias das mulheres, o qi do fígado se estagna, resultando em uma circulação inadequada e desequilíbrio do qi e do sangue. Isso impede que os meridianos Chong e Zhen nutrem o útero adequadamente, dificultando a absorção do esperma e a gravidez. O método de tratamento é desobstruir o fígado para aliviar a depressão, nutrir o sangue e regular a menstruação. Quinto, obstrução interna por catarro, umidade. Análise de síndromes. Isso ocorre quando uma mulher está obesa e tem uma dieta excessiva e rica em alimentos pesados. Isso leva à formação de um acúmulo de umidade e catarro no corpo, bloqueando os meridianos Chong e Zhen, dificultando a absorção do esperma e a gravidez. O método de tratamento é cegar a umidade do baço e eliminar o catarro. Sexto, útero estagnado. Análise de síndromes. Talvez devido à estagnação do sangue antigo no útero, o sangue novo não consegue levar à gravidez. A causa da infertilidade feminina é devido a lesões nos meridianos Chong e Zhen. Acredita-se que a formação de estagnação sanguínea bloqueia os meridianos uterinos e seja uma causa importante que leva à infertilidade feminina. O método de tratamento é dissipar a estagnação sanguínea, desbloquear o útero, regular o fluxo menstrual e promover a gravidez. Terceira parte, recomendações para o tratamento combinado com medicamentos e dietoterapia para infertilidade. Para tratar da deficiência de qi dos rins, usa-se pílulas de Liu Wei Di Huang. E para tratar de deficiência de yang dos rins, usa-se pílulas de Gui Fu Di Huang. Para tratar deficiência de yin dos rins, usa-se pílulas de Zhi Bai Di Huang. Para tratar estagnação do qi do fígado, usa-se pílulas de Xiaoyao.
E para tratar de obstrução interna por catarro e umidade, usa-se pílulas de Guipi. E para útero estagnado, usa-se pílulas de fortalecer o aquecedor médio e tonificar o qi, 补中益气. Tratamento psicológico da infertilidade feminina. É uma questão muito importante, porque normalmente as mulheres têm mais estresse. As mulheres com problemas de infertilidade devem ser tratadas com compaixão e cuidado. É importante ouvir suas histórias com paciência e respeitar a privacidade dos pacientes. Ganhar a confiança da paciente é uma condição essencial para a terapia psicológica. Explicar o plano de tratamento à paciente com relação à causa da infertilidade. Por exemplo, nós devemos informar os planos de tratamento aos doentes, para que elas possam ter um conhecimento aprofundado sobre as receitas e o plano de tratamento. Vamos tentar aumentar a confiança da paciente na cura e eliminar as barreiras psicológicas. Isso pode ter um efeito positivo no tratamento. A teoria das 7 emoções causando doenças, como raiva, controla pensamento e pensamento controla medo, do Su-Wen Yin-Yang 影响大论. Questões simples. Manifestação clínico na psicoterapia da infertilidade. Sobre a prevenção e cuidados com a infertilidade feminina. Primeiro, manter um bom humor. A sociedade e a família devem fornecer cuidado, compreensão e apoio para criar um ambiente mental favorável às mulheres. Por exemplo, dar passeios ou fazer visitas ou passeios turísticos. Segundo, realizar educação e divulgação de conhecimentos sexuais. Cuidar da higiene. Prevenir e tratar precocemente inflamações do trato reprodutivo. Terceiro, realizar educação em conhecimentos fisiológicos sexuais para aumentar as chances de concepção. Quarto, fazer um bom planejamento para a gravidez e evitar o aborto induzido, o parto provocado e outras práticas que causem um desperdício desnecessário da essência renal, do qi e do sangue, resultando em infertilidade. Hoje em dia, podemos ver muitos jovens, eles fazem muito aborto e isso prejudica a saúde. A infertilidade é causada por fatores como deficiência renal, estagnação do fígado, catarro, umidade, estase de sangue, resultando em insuficiência do qi dos rins e desequilíbrio do qi e do sangue dos meridianos Chong e Ren, levando a um comprometimento de múltiplos órgãos. A localização desta doença está no útero, nos meridianos uterinos e nos colaterais uterinos. O tratamento se concentra na regulação da menstruação para fins de gravidez, com ênfase em tonificar os rins, desobstruir o fígado,
regular o qi e eliminar a estase de sangue para harmonizar os meridianos Chong e Ren. Eu uso várias receitas para tratar essa doença e também publiquei vários artigos sobre essa maneira de tratamento. A medicina ocidental considera que as causas da infertilidade, do ponto de vista anatômico, estão principalmente relacionados aos fatores das trombas de Falópio, ovários, útero, colo do útero e vagina. Do ponto de vista etiológico, estão principalmente associadas a inflamações, distúrbios da função endócrina, endometriose e fatores imunológicos. Portanto, ao tratar, é necessário considerar as circunstâncias específicas, realizar uma análise abrangente e fazer o uso racional de medicamentos. A quarta parte, síndrome da menopausa. A cessação menstrual, que inclui calores e suores, tontura, zumbido nos ouvidos, fraqueza lombar e nos joelhos, menstruação irregular e outros sintomas. A causa principal da doença está relacionada à deficiência dos rins e pode afetar outros órgãos, como coração, fígado e baço. Mulheres por volta dos 49 anos, aproximadamente entre 45 e 52 anos, experimentam o fim da menstruação. Isso é conhecido como cessação menstrual ou encerramento do ciclo menstrual. Durante o período de transição em que a menstruação está prestes a cessar, o ciclo menstrual pode ser irregular em relação ao tempo e ao fluxo. E na maioria dos casos, não há outros sintomas sistêmicos. E isso é considerado normal. No entanto, podem apresentar sintomas como irritabilidade, raiva fácil, fadiga mental, distúrbios emocionais, tontura e atordoamento, zumbido nos ouvidos, palpitações, insônia, dor lombar, sensação de calor nas palmas das mãos, vermelhidão facial, intermitente e suores, perda de apetite, entre outros. Esses sintomas geralmente ocorrem em grupos de 2 ou 3 simultaneamente e podem durar 1 ou 2 anos.
afetando a aptidão física e o trabalho. E isso é conhecido como sintomas que ocorrem antes e depois da cessação menstrual. De acordo com a medicina ocidental, em média, por volta dos 48 anos, a função dos ovários começa a diminuir até desaparecer, levando a distúrbios menstruais e, eventualmente, ao fim da menstruação. Em que a menstruação está prestes a cessar, mas ainda não cessou completamente por 1 ou 2 anos. E isso é chamado de menopausa. Diferenciação sindrômica para a síndrome da menopausa. Primeiro, deficiência de yin dos rins. Palidez facial, lábios arroxeados, língua pálida com sabor branca, marcas dentárias na língua, fezes moles, pulso profundo e não suave ou tenso, além de frequentemente ficar silencioso e apático. Método de tratamento é nutrir o yin e suprimir o yang, fortalecer e tonificar o fígado e os rins, prescrição, decocção de Liu Wei Di Huang modificada, segundo, deficiência de yang dos rins. Apresenta frequentemente sintomas como inquietação e calor no peito, nas palmas das mãos e solas dos pés. Ondas de calor com sudorese noturna, bochechas vermelhas, língua vermelha e seca, irritabilidade e aquecimento. De ambas as síndromes anteriores. Às vezes as duas aparecem simultaneamente e às vezes apenas uma síndrome. Método de tratamento: fortalecer os rins e beneficiar o yang, nutrir os rins e o sangue. Prescrição: decocção de arsen modificado. Quarto, coração e rins não harmonizados. Método de tratamento: nutrir o yin, tonificar o sangue, nutrir o coração e acalmar a mente. Prescrição: pílulas de nutrição do coração de Tianwang modificadas.
Sobre a etiologia e patogênese dos sintomas que ocorrem antes e depois da cessação menstrual. Antes e depois da cessação menstrual, o qi dos rins das mulheres diminui gradualmente, a essência dos rins se esgota, os dois meridianos Chong e Zhen ficam fracos, a menstruação se aproxima do fim e a menopausa ocorre, levando a uma redução e desaparecimento da capacidade reprodutiva. Isso é uma mudança normal do declínio fisiológico nas mulheres individuais. O processo de degeneração dos rins e esgotamento da essência dos rins pode ser intensificado ou aprofundado de forma variada, influenciando pelo ambiente de trabalho, estilo de vida e estímulos externos. Esses fatores desequilibram o yin e yang, levando à desarmonia do qi e do sangue nos órgãos, causando uma série de sintomas relacionados ao declínio gradual do qi dos rins. A principal causa dessa doença é a deficiência renal, que pode ser mais inclinada à deficiência de yin ou à deficiência de yang, ou uma combinação de deficiência de yin e yang, resultando em diferentes sintomas. Além disso, pode afetar coração, fígado e baço. Durante o processo da doença, devido ao desequilíbrio funcional dos órgãos, podem ocorrer sintomas adicionais de catarro, umidade, estase de sangue e estagnação do qi. A quinta parte, recomendações para o tratamento combinado com medicamentos da síndrome da menopausa. Pílulas de 六味地黄, pílulas de 逍遥, pílulas de 起居地黄. Esses medicamentos são muito usados na clínica. A sexta parte, orientações sobre dietoterapia e ajuste emocional. Mingau de lírio e semente de lótus. Sopa de licium chinese e zizipus jujubas. Bebida de trigo e radix griecirrhizi. Mingau de vigna umbelada, cois, lacrima ropi e zizipus jujubas. A medicina tradicional chinesa considera a menopausa como pertencente à categoria de irritabilidade dos órgãos internos. O tratamento deve se concentrar em fortalecer o baço e os rins, regular os meridianos Chong e Zhen, além de desobstruir o fígado e regular as emoções. As mulheres na menopausa devem ter um entendimento completo desse processo fisiológico, aliviando preocupações desnecessárias. Com base nas características fisiológicas desse processo, devem ser adotadas medidas práticas de cuidados da saúde. Por exemplo, equilibrar o trabalho e o descanso em suas atividades diárias, comunicar-se com a família e amigos com mais frequência,
Em termos de dieta, é recomendado consumir alimentos ricos em proteínas, cálcio e vitaminas. Enquanto se deve evitar alimentos picantes, estimulantes e excessivamente gordurosos. Além disso, é apropriado participar de atividades culturais, esportivas e sociais, mantendo um estado mental alegre e um humor tranquilo. Prevenção e cuidados para os sintomas que ocorrem antes e depois da cessação menstrual. Primeiro, realizar a educação e divulgação de conhecimentos em higiene para que as mulheres antes e depois da cessação menstrual compreendam os fenômenos de mudanças fisiológicas e tenham conhecimento sobre cuidados de saúde. Devem estar psicologicamente preparadas para passar este período fisiológico. Segundo, realizar exames físicos regulares, exames ginecológicos e exames preventivos contra o câncer. A conclusão. Os sintomas que ocorrem antes e depois da cessação menstrual representam um período específico das mulheres, por volta dos 50 anos de idade, devido à diminuição gradual do qi dos rins, ao esgotamento gradual da essência dos rins e à fraqueza dos dois meridianos Chong e Ren. A menstruação se aproxima do fim. Nesse período, a adaptação a fatores externos torna-se difícil, resultando em um desequilíbrio entre yin e yang e desarmonia do qi e do sangue nos órgãos, causando um conjunto de sintomas relacionados. Na clínica, se encontram muitos casos desse tipo e usamos medidas diferentes e conseguimos ter um bom efeito. A principal causa dessa doença é a deficiência yin ou a deficiência de yang, ou uma combinação de deficiência de yin e yang, resultando em diferentes sintomas. Além disso, pode afetar coração, fígado e baço. Durante o processo da doença, devido ao desequilíbrio funcional dos órgãos, podem ocorrer sintomas adicionais de catarro, umidade, estase de sangue e estagnação do qi. O tratamento se concentra em tonificar os rins e acalmar o coração, considerando os sintomas específicos para administrar o tratamento. Além disso, a terapia psicológica é complementada para melhorar os cuidados antes e depois da cessação menstrual. A apresentação fica por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Li. Na verdade, há muitas fórmulas clássicas, então tem a ver com o tratamento das doenças ginecológicas. Além disso, nossa técnica de medicina tradicional chinesa também é uma boa medida para defender nossa saúde feminina. Agora convidamos o Dr. Liu Yeyun, do Instituto Jiu Zhitang, para dar palestra. Olá a todos. Estão ouvindo bem? Ok. Olá a todos. Muito prazer. Mais uma vez encontrar com vocês online. Dr. Li também apresentou umas doenças de infertilidade e menopausa. Ela falou sobre a definição,
fórmulas de MTC. E agora, eu gostaria de falar sobre terapia externa para infertilidade e cuidado com a pele e o cabelo das mulheres. O Li já mencionou as diferentes modelos de diferenciação sintronômica para infertilidade. Agora só tem um resumo. Primeiro, gostaria de mencionar deficiência de títulos rins, sintomas apresentadas, por exemplo, infertilidade após um longo período de casamento, menstruação irregular ou amenorreia, quantidade do fluxo menstrual excessivo, insuficiente, com tontura, zumbido nos ouvidos, fraqueza lombar e nos joelhos, com fadiga mental, urina clara e frequente, língua pálida, sabor fina, pulso profundo e fino. Especialmente mais evidente na posição do tio do punho. Então, nosso método de tratamento, devemos fortalecer os rins, tonificar o qi, aquecer e nutrir os meridianos Chong e Zhen. Sobre os acupuntos específicos, normalmente aplicamos a acupuntura na Guan Yuan para fortalecer o qi e o sangue do meridiano dos rins, enquanto o Gui Lai para fortalecer e tonificar o qi e o sangue, e Zhi Bian promove a circulação sanguínea na região pélvica, regular o fluxo menstrual e promover a gravidade. Guan Yuan, localizado na parte inferior do abdômen, acima da linha meridiana anterior, a 3 polegadas abaixo do meio do umbigo. E acupuntura Gui Lai, localizado na parte inferior do abdômen, a 4 polegadas abaixo do umbigo, 2 polegadas à esquerda e à direita da linha meridiana anterior. Enquanto a acupuntura Zhi Bian, localizado na região sacral, correspondendo ao quarto forama sacral posterior na direção horizontal. No ensaio clínico, podemos acupuntura e tanto mocha postal para incentivar esses acupontos para dar o mesmo efeito. Enquanto o segundo modelo de deficiência do yang dos rins. Sintomas são, por exemplo, infertilidade após o longo período de casamento, menstruação tardia ou atrasada, ou amenorreia, cor do sangue menstrual claro ou escuro, diminuição do desejo sexual, sensação do frio no baixo ventre, aumento do corrimento vaginal, zumbido, tontura nos ouvidos, fraqueza lombar e nos joelhos, olheira, manchas escuras no rosto ou ao redor dos lábios, e língua com coloração pálida escura, sabor branca, pulso profundo, fino e fraco, especialmente na posição do tiro do punho. Enquanto o método de tratamento deve aquecer os rins, aquecer o útero, regular e fortalecer os meridianos Chong e Zhen. Então, mais uma vez, agora, nesse momento, precisamos aplicar a acupuntura em Guan Yuan e Gui Lai, Shen Shu e Mingmen para fortalecer e tonificar o yang dos rins, aquecer os úteros e eliminar o frio. O ponto Shen Shu, localização a 1,5 polegar ao lado e abaixo do processo espinhoso da segunda vértebra lombar. Enquanto Mingmen, localizado na região lombar, na depressão abaixo do processo espinhoso da segunda vértebra lombar. Na linha meridiana posterior. É o acupuntura Mingmen. Sobre a deficiência do yin dos rins. Os sintomas: infertilidade após longo período de casamento, menstruação precoce, frequente, quantidade do fluxo menstrual insuficiente ou amenorreia, cor do sangue menstrual
vermelho brilhante, o prolongamento do período menstrual. E em casos graves, sangramento incontrolável, perda de peso corporal, tontura, zumbido nos ouvidos, fraqueza lombar e dos joelhos, inquietação e calor no peito, nas palmas das mãos e solas dos pés, insônia frequente, visão turva, palpitação, pele seca. Sobre o tratamento, devemos nutrir os rins, sangue, regular e fortalecer os meridianos Chong e Zhen. Acupuntos específicos também é Guan Yuan para fortalecer o Qi e o sangue do meridiano dos rins, Gui Lai para fortalecer o Qi e o sangue, Tai Chi e San Yin Jiang para fortalecer o yin dos rins. Tai Chi, acupuntura Tai Chi localizado na parte interna dos tornozelo, na depressão entre a parte posterior do calcanhar. Esse Tai Chi é o meridiano do rim. Então, é bom para incentivar a função dos rins. No ensaio clínico, sempre usamos esse acupuntura Tai Chi, Sainjiao, localizado na parte interna da perna, cerca de 3 centímetros acima da ponta do tornozelo interno, posteriormente à porta interna da tíbia, Sainjiao. Acupuntura também para as doenças ginecológicas, muitos sintomas, por exemplo, é um meridiano do baixo, do rim e do fígado, é conexão desses 3 meridianos, por isso chamamos Sanjiao. Obstrução interna por catarro e umidade, infertilidade após período de casamento, ansiedade desde a puberdade, menstruação frequentemente atrasada ou raramente, em casos graves, amenorreia, aumento do corrimento vaginal, de cor branca, pegajoso, sem odor, apresenta também tontura, palpitações, sensação de pressão no peito, náusea, aparência facial pálida ou branca, língua pálida e inchada, tábua branca e oleosa, pulso escorregadio. Tratamento: devemos secar a umidade e eliminar o catarro, regular o fluxo estagnado da menstruação com acupontos Fanlong para secar a umidade e eliminar o catarro, fleuma, Yin Lin Quan para eliminar o fleuma e ajudar a eliminação da umidade, e Sanjiao também fortalecer o baço, dissipar a umidade e desbloquear a estagnação. Fanlong, acupuntura Fanlong localizado no ponto médio da linha conectando o olho do joelho externo e o tornozelo externo. Também é o primeiro acuponto para eliminar o fleuma. Yin Lin Quan, acupuntura Yin Lin Quan, localizado na parte inferior da perna, na depressão abaixo da parte posterior do côndilo interno da tibia. É um meridiano do baço, tem a função de fortalecer o baço e diminuir a umidade. Sanjiao também mencionamos, são 3 conexões, ponto conectado de 3 meridianos. Estagnação do Qi do fígado. Sintomas: infertilidade após um longo período de casamento, menstruação precoce ou tardia, quantidade de fluxo menstrual excessivo insuficiente, ou dor abdominal durante a menstruação, ou irritabilidade e facilidade em ficar irritada antes da menstruação, sensação de distensão, depressão mental, suspiro frequente, língua avermelhada, pulso tenso e fino. Método de tratamento: desobstruir o fígado para aliviar a depressão, regular o sangue e regular o fluxo menstrual. Pontos: utilizamos o ponto Tai Chu Ge Shu e também Sanjiao Ge Shu, tem como objetivo desobstruir o fígado para aliviar a depressão. Sanjiao para
desobstruir o fígado, regular o qi, eliminar a estagnação sanguínea. Tai Chong, localizado na interseção das linhas prolongadas do primeiro dedo e do segundo dedo do pé, do dorso do pé. Aqui é o acupuntor Tai Chong. No ensaio clínico, também é obstruir os fígados, por exemplo, irritabilidade, então pode pressionar este acupuntor Tai Chong para aliviar sua tensão e irritabilidade. Gancho localizado nas costas, 1,5 Chun ao lado e abaixo do processo espinhoso da sétima vértebra torácica. Tem como função de promover estagnação, tem como promover a circulação sanguínea. Útero estagnado. Sintomas. Apresentada na infertilidade após um longo período de casamento, menstruação frequentemente atrasada ou com período menstrual normal, dor abdominal durante a menstruação ou mesmo agravamento progressivo, quantidade de fluxo menstrual excessiva ou insuficiente, corto sangue menstrual roxo, escuro, presença de coágulos sanguíneos, alívio da dor após a eliminação dos coágulos. Ocorre sangramento intermenstruais, o desconforto, a sensação de inchaço no ânus, língua com coloração roxa escura e pontos de estase nas bordas, sábua fina e branca. Tratamento: devemos dissipar a estagnação sanguínea, desbloquear o útero, regular o fluxo menstrual. Acupuntos de pé e promover circulação sanguínea da região pélvica, sanguínea, e para desobstruir o fígado, regular o qi, eliminar a estagnação sanguínea e gancho, promover circulação do qi do sangue. Esse acupuntor de pé já utilizamos. Esses são os acupuntos mais usados, como sanguíneo, de pé. Esses acupuntos são mais usados sobre a doença ginecológica. Sobre cuidado com a pele e o cabelo das mulheres. A terapia de acupuntura estética é principalmente realizada estimulando os pontos de acupuntura por meio de agulha, mocha-pustão ou pressão, a fim de desobstruir os meridianos, promover a circulação do qi do sangue, multiplicar o bem e dissipar o mal, equilibrar o yin e yang, de modo a alcançar os efeitos de prevenção e tratamento de doenças, hidratação da pele e pelo, a beleza corporal. Então, seu efeito geralmente varia de acordo com as características individuais. É uma forma comum de terapia estética, porque é muito simples, é seguro, é rápido e tem bom efeito curativo. Sobre a estética das mulheres, pontos de acupuntura recomendados. O acupuntor Zhenzhong, para melhorar a pele, de cor amarela escura, eliminar as manchas. Jingming, eliminar as olheiras e bolsas dos olhos. Hongziliao, eliminar as veias aparentes nas têmporas. E Chenqi, tratar a flacidez muscular, falta de elasticidade, palidez e falta de brilho no pelo do rosto. Esses são os acupuntos que mais fáceis.
Pode pressionar esses acupontos com sua mão. Também com agulhamento ou mocha-pustão. Esses pontos são mais recomendáveis. Zusanli. Aqui, para tonificar o baço, nutrir o estômago, regular e fortalecer o qi e o sangue. Sainjiao. Para fortalecer o fígado e os rins, nutrir o sangue, repor a essência e Chenque. Fortalecer e tonificar o qi saudável. Baihui. Beneficiar o cérebro, melhorar a inteligência, prevenir envelhecimento. Aqui estão a figura dos acupontos. Zusanli. Porque pode reajustar o sistema sanguíneo de todo o corpo. Porque tem um ditado na clássicos da medicina chinesa, Zusanli é o acuponto mais essencial, mais importante para a manutenção da sua saúde. E também Shenque. Então, esse acuponto é bom para mocha-pustão. Além disso, cabelo. Porque na medicina chinesa, cabelo é um derivado do sangue, está relacionado com os órgãos do fígado, baço e rins. Nós temos prescrições terapêuticas, incluem uma decocção de Long Ganxie Gan Tang e várias precauções. E os pontos da acupuntura usados tem o Baihui e Si Shen Cong, Sanjiao e Shen Shu e Zusanli. Além disso, também a técnica de estimulação com agulha de flor de mexa é usada para estimular a circulação sanguínea local e no couro cabeludo. Então, hoje, eu só simplesmente apresentar essas ideias. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada pela apresentação da doutora Liu. A seguir, entramos numa sessão de interação. Sejam bem-vindas as perguntas, dúvidas e comentários. Os participantes podem levantar a mão para fazer perguntas ou escrever seus comentários na caixa de bate-papo. E vamos pedir à doutora Liu para responder às perguntas. A doutora Li também vai responder às perguntas. Muito obrigada. 那刚才在李主任授课的环节，有一位巴西医生 Isabel。 A apresentação da doutora Li, eu vejo uma mensagem. Quais são as modificações das fórmulas para menopausa onde se encontra para encontrar no Brasil?是的，然后也看一下，刘老师能不能也就是补充讲解一下 A doutora Liu pode explicar as modificações de algumas decocções, como a doutora Li, quando ela falou sobre síndrome de menopausa, ela falou da modificação de algumas
decocções. Então, aqui, alguns médicos estão muito curiosos. Eles querem saber como se classificar ou fazer essa modificação de decocções. A doutora Li mencionou a modificação. Nós precisamos levar em consideração os sintomas, a sua qualidade de saúde. Por exemplo, 六味地黄 逍遥散. E muitas vezes precisamos fazer reajuste de acordo com o sintoma ou com a saúde, situação de cada paciente. Queda de cabelos. Nós também tratamos pacientes com essa doença. Precisamos tomar muita atenção. A força nas mãos não pode ter muita frequência, nem há muita profundez, porque isso vai influenciar a qualidade do cabelo. Portanto, tem que ser um movimento muito leve. Quando a pele ficar vermelha, isso já é bastante. Isso vai ajudar o crescimento do cabelo. Muito obrigada. Uma colega, Clarissa, pergunta: Nos casos de deficiência de yin e yang, o que a doutora indicaria? Liu 老师，您听得到吗？ doutora Liu, consegue ouvir? Eu não ouvi a pergunta. A deficiência de yin e deficiência de yang, a doutora tem algumas indicações como é que se trata desse problema. Pelo meu entendimento, quando o paciente sofre deficiência de yin e ao mesmo tempo deficiência de yang, então como é que se trata? Isso foi a pergunta? Sim. Ou só deficiência de yin, ou só deficiência de yang, ou a combinação dos dois. Então, como é a sugestão da doutora para tratar esse problema? Poucos casos que têm só deficiência de yin ou yang, normalmente, de acordo com a teoria de MDC, yin e yang sempre aparecem juntos. Então, na deficiência de yang sempre acompanha com deficiência de yin. Geralmente, para a deficiência de yang, quando há uma falta de yang, podemos usar moxabustão. Moxabustão no meridiano do, ou pegar muito sol. Isso para tratar deficiência de yang. E também há outras decocções. Por exemplo, deficiência de yang dos rins, podemos usar 桂附地黄丸 ou 桂枝肉桂附子. Todos esses medicamentos podem reequilibrar o yang. E para a deficiência de yin, na terapia externa, podemos usar ponto de reflexo Tai Chi Xue, estimular Tai Chi Xue, ou usar
moxabustão para tratar tanto deficiência de yin e yang. Temos o ponto de reflexo nos pés, o Yongquan Xue, também ajuda a aumentar o yin. E também com os alimentos, por exemplo, no outono, podemos usar yin e baihe, lírio. Isso também vai nutrir o yin do corpo. E sobre o alimento, podemos comer frutas da estação, da época. Não sei se eu respondi completamente esta pergunta. Muito obrigada pela resposta. Quem quer compartilhar sua experiência também pode fazer pergunta. Uma mensagem escrita pela Teresa. Paulo, posso? 是对于男性的不孕症的话，中医的主要的治疗策略、治疗 Para a 办法 infertilidade dos homens, há alguns métodos de tratamento na medicina tradicional chinesa. Doutora Liu, por favor. Para a infertilidade dos homens. Os casos que nós doença de infertilidade, nutrir o rim é a chave. Para os homens, às vezes acontece mais a deficiência de yang e deficiência de yin dos rins. E também há outras causas, por exemplo, umidade. Todas as receitas que nós apresentamos para as mulheres também podem ser usadas aos homens. Obrigada. Ana Lúcia fez uma pergunta. Na China, a acupuntura é aplicada só pelos médicos profissionais? Sim, na China também. Temos exigência sobre a profissão. Tem que ter certificado de profissão. Obrigada. Uma médica de Macau, senhora He Xiaoli, pergunta: menopausa, há outros métodos, além de nutrir o fígado, tirar calor, para calor, suor, que é difícil de tratar. Há um medicamento, Mei Huang Wan, tem um bom efeito. E outros medicamentos para nutrir fígado e tirar calor. Esse é o princípio principal que nós precisamos seguir. Às vezes também precisamos levar em consideração os casos individuais, porque às vezes tem a ver com os pulmões, porque todos os órgãos estão interligados. Portanto, precisamos verificar a situação de cada pessoa para fazer receitas. Obrigada. A senhora médica He Xiaoli quer complementar algumas informações sobre esse paciente? Doutora He,
pode clicar o botão aqui embaixo. Se quiser, pode falar. Se não, vamos seguir a seguinte pergunta. Então, vamos passar para a próxima. Doutor Sun, de Macau. Podemos usar agulha meihua para tratar pele de cabeça com umidade e calor? Sim, pode ser usado. Tem que ter um movimento leve e ter cuidado com a desinfecção. Tem que manter o cabelo e a pele seco. Obrigada. Doutor Paulo tem alguma pergunta? 稍等一下，看到这里有位学员举手。 Espere. Se vocês tiverem qualquer pergunta, sim, pode clicar a mute para perguntar. Tá bom? Aqui nós temos mais. 这里的话还有一位巴西学员 Mais uma pergunta da senhora Giovana. Em considerável estagnação de血, em gel médico pode ser indicativo ou progressão para infertilidade. Mm. 他的问题是，如果舌头或者中焦这里出现了血痣的情况下，那么是 Se a 否意味 língua tem estagnação de 血, pode ser uma indicação para infertilidade? Na língua e no zhongjiao, quando tem estagnação, não pode ser considerada uma indicação de infertilidade. Isso apenas significa a estagnação em zhongjiao. Mas isso não quer dizer tem sintoma de infertilidade. Porque estagnação de zhongjiao pode ser relacionado com o baço, com o estômago, quando nós temos insônia e dorme pouco, também pode levar à estagnação de zhongjiao. Portanto, isso não tem uma relação direta com infertilidade. Obrigada. Mais outras perguntas? Os participantes de Macau, do Brasil, por favor. Paulo, 可以吗？ Sim, doutor Paulo, sim, pode falar. Doutor Paulo. 可以吗？ Sim, 可以，您说。OK， 谢谢老师，你的 Obrigado, professor. 非常不错的。Excelente palestra para nós. 我是北京中医药大学，我 Eu sou da 每次 Universidade 跟我们 de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim. 我非常高兴听你们 Muito prazer em assistir às suas palestras. 贡献对我们的知识。 Vocês contribuem muito para aprofundar o nosso conhecimento. Então, vou fazer uma pergunta para que meus conterrâneos brasileiros também possam acompanhar. Quando eu tenho uma dupla deficiência do baço e do rim, do rim, obviamente, a língua do paciente pode apresentar um revestimento gorduroso, espesso e deslizante. Então, eu vou prescrever, assim como uso bastante os fitoterápicos, as fórmulas da Jiuchitang. Então, eu preciso utilizar Li Wei Di Huan Wan modificada. Então, como controlar esta viscosidade causada
por exemplo, por Shu Di Huang, se ela já possui um revestimento gorduroso. Então, Shu Di Huang pode aumentar a viscosidade ou a mucosidade interna e aumentar o revestimento. Como controlar isso? Com o uso de fórmulas magistrais prontas, porque na decocção, Tanyao, eu consigo fazer. Eu teria, então, que combinar outra fórmula, certo? 刘老师，您这边有听到同传的声音吗？我 Por 听到了， favor. 听到了。刚刚 Sim, já escutei a 就 pergunta. 问的问题是，比如说我们舌 Só 质 para 的，就是 confirmar. 本身有脾虚的这个情况， Então, 是 tenho 天然 deficiência 那用六味地黄丸的时候， de passo quando uso fórmula 六味地黄丸 熟地黄， já tem 六味地 熟地黄 方剂的话是有三补三泻， mas a 但是 fórmula 说我们的这个 tem 方剂里面 3 有 elementos 所使 para 其实是有 nutrir 熟地 e 黄 também 的功 3 效， para 所以 descarregar. 一致，但是又不至于说能 Quer 让人 dizer, 有这种滋力 o elemento 熟地黄 但是 já 如果说 está sendo controlado. 很虚，舌苔非常的厚， Se ele 那么我 tem 们在用这个方剂的时候是可以 revestimento de língua muito espesso, 或者说我们在 podemos 情况加一些其他的中药在里面， acrescentar outros 提的在里面是可以的。 outros medicamentos para nutrir o passo. Pode sugerir outros medicamentos para usar, para combinar com. 说中成药，如果说是中成药， Você quer fórmulas completas ou quer 和我们的归脾丸一起吃， pode usar 龟皮丸 我们归脾丸 junto 是 com 双补的。那么如六果说是味地黄丸。中药方剂的话，我们可以 E 在 para 适当的加一点 decocção pode usar 加一点山药来健脾， 山药、或者加一点 inhame 皮来健脾化 ou 湿 陈 是 皮 可以的。 esses dois. 对，因为像在国内的 Yeah. 情况下的话，那么我们 Porque 买这些中药相对来说 Na China é fácil comprar 中 esses 成药， decocções, 市场的龟皮丸 mas no Brasil talvez fórmulas completas são mais fáceis de adquirir. O senhor Paulo pode comprar isso no Brasil. Não, eu Mais tenho. uma pergunta. Ah, desculpa. Não faz mal, sim, pode falar. Posso falar? Eu disse que no Brasil eu tenho uma loja que já tem as ervas da medicina chinesa para os profissionais prescreverem decocções, mas que também nós temos muitas as fórmulas prontas, como da Tiandi, que é da Jiuchitang, para também abastecer os pacientes. Então, a gente já tem no Brasil as ervas, então podemos aqui também prescrever decocção. 非常高兴能听到这种情况。那我们这边看，包鲁先生，您这边还有没有其他想要分享？ Paulo, tem outros comentários? 没有的话，我们就请另外。 Se não, É só... vamos convidar outro colega. Uhum. 好，我们看到有另外一位学员 Mais uma Leonardo pergunta 已经举手。 do senhor Leonardo. Agora vamos convidar o doutor Leonardo Ferreira para propor a sua pergunta. Olá, muito obrigado pela Olá, minha palestra, bom dia. muito obrigado mesmo. Falo aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. A minha pergunta é justamente, através das fórmulas chinesas, nós conseguimos modular as funções biológicas. Existe algum tipo de painel de biomarcadores que a gente conseguiria quantificar e também rastrear as mudanças fisiológicas, as mudanças biológicas que nossos pacientes, sejam eles mulheres ou homens, né, nessa questão da infertilidade, nós conseguimos traçar uma linha condutória, né, para rastrear, né, essas mudanças advindas de uma seleção de fórmulas e dessa estratégia terapêutica? E se existe, quais seriam os principais biomarcadores que são utilizados, por exemplo, no exame de sangue, que vocês utilizam
em seu instituto. Obrigado. Doutora Liu, já compreendeu a pergunta? Então, com o uso desses medicamentos, quais indicadores serão aplicados? Os indicadores de MDC são diferentes da medicina ocidental. Nós usamos diagnóstico ou na caixa de medicamento. Pode ver nas instruções de medicamento. Porque normalmente MDC não é só para tratar uma determinada doença. Por exemplo, uma paciente está com infertilidade e outra está com insônia e o terceiro com seca de boca. Quando eles têm os mesmos sintomas, podem usar o mesmo medicamento. Portanto, algum indicador nós não temos. Nós dependemos dos sintomas para decidir o uso de medicamento. Obrigada pela explicação. Não sei se o senhor Leonardo está satisfeito com a resposta. Mais dúvidas? Não, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, tem mais perguntas? Ou qualquer participante que queiram compartilhar conosco sobre os seus casos clínicos no Brasil ou em Macau? 请问各位学员们是否有想要分享的一些临床的经验，或者还有没有什么问题？ Mais comentários? Dúvidas? Perguntas? Então, mais uma vez, agradeço pela participação de todos na sessão de interação. Terminamos agora as perguntas e as respostas. Então, mais uma vez, agradeço pela participação de todos na sessão de interação. Terminamos agora as perguntas e as respostas. Agora convidamos o professor Ernesto Garcia. Professor Ernesto é pesquisador da Academia da Ciência da Cuba, também diretor do Instituto ProSalus do Brasil. Ele estudou com a doutora Liu Li Chun Sun Zuru e mestres de medicina tradicional chinesa. Introduziu a auriculoterapia ao Brasil, publicou vários livros sobre MDC. Então, convidamos o senhor Ernesto. 非常感谢。 Sim. 你们可以听得懂我的话吗？我的麦克啊，可以，好，可以。谢谢你们，谢谢你们。 Muito obrigado. 首先我讲中文， Inicialmente, 然后我想普通话语，好吧？ eu vou falar em chinês e depois em português. 首先我想感谢李老师和刘老师 Agradeço duas professoras. 的真好讲课，非常好讲课。 E sua palestra foi excelente. 李老师和刘老师也非常好。 Professora Liu e professora Li. 也想感谢约好 E também 所中医药 agradeço a GMTC Parque 和也想感谢九局党公司和 e também agradeço à indústria
九支汤，五天地。很想感谢巴西全球和市场治疗联盟。 E também a Liga da Medicina Tradicional Chinesa e Terapia Natural no Brasil. 我使用这个机会，为介绍给 Aproveitando 你 esta 们 oportunidade, gostaria de apresentar 介绍给你们我的新的书，我的新的书。 meu livro sobre a medicina tradicional chinesa. 这个书，我现在想不但要这个书的 Vou 内 falar em 容是 português. 定义基本理论。 É uma teoria básica. 现在我讲不但要好吧，非常感谢你们来。Bom, quiero aproveitar esta oportunidad que todos me han dado de participar, agradeciendo a la Liga de las Escuelas de Medicina Tradicional Chinesa y Terapias Naturales, agradeciendo a la profesora Li y profesora Liu, a Chuchitán, a TNT, a Rodrigo, a todos los amigos presentes, que me dieron esa oportunidad, este pedacito aquí ahora, para presentar mi último libro, escrito sobre medicina tradicional chinesa. Es un libro bien completo sobre los fundamentos teóricos de la medicina tradicional chinesa. Aprovecho esta oportunidad para lanzar ese libro a través de este encuentro, decirle al personal que quien tenga interés en ese libro puede comunicarse con nosotros aquí en la institución, en la ProSalus. Yo voy a pasar un teléfono que es 011 San Paulo 918580149. Voy a repetir devagarzinho. 011 São Paulo, tá? 918580149. Así como es un evento ayudado, respaldado y organizado también por la Liga de las Escuelas, la gente está en la venta de ese libro hoy, doando 10% de la venta para la Liga de las Escuelas, todo mediado a través del profesor Marcelo. Y vamos al alumno que ligue hoy a ese número y esté interesado en ese libro, va a tener 50 reais de descuento en la participación de esa compra ahí, con la donación para la Liga de las Escuelas que están participando ahí del evento. Por lo demás, agradecer mucho esa oportunidad que me dieron de participar. Agradezco mucho a Rodrigo y a todos. 好，非常感谢您，大家好，谢谢你们。 Muito obrigado, Ernesto. Além disso, gostaria de agradecer nosso parceiro no Brasil, que nos deu grande apoio para nosso evento. Agora convidamos a doutora Fernanda para compartilhar sua experiência e observações. Bom dia a todos, boa noite para todos na China. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui agora, nessa manhã do sábado. Espero que tenha sido bem proveitoso o evento para todos. Agradecer a Sofia e o Parque Tecnológico de Macau. Agradecer a Jositan, a Liga das Escolas de Acupuntura e Terapias Naturais. Sem essa parceria entre todos nós, nada teria acontecido. Bom, eu represento a Tiandi aqui no Brasil. Para quem não sabe ainda e não conhece, a Tiandi é uma empresa brasileira que, através dessa parceria com o governo de Macau, com o Parque Tecnológico, nós conhecemos a Jositan, e que é uma empresa tradicional na China, fabrica as fórmulas tradicionais com as receitas milenares, mas com tudo que tem de mais tecnológico para a produção das fórmulas hoje. E, além disso, é uma empresa que fabrica tudo de acordo com a nossa legislação da Anvisa. Então, assim, a gente consegue trazer
tudo de acordo com a legislação brasileira. Eu vou disponibilizar durante a semana para todo mundo que se inscreveu pelo e-mail. Eu vou mandar uma lista das lojas parceiras, das farmácias. Eu vou colocar também o telefone do professor Ernesto para quem quiser comprar o livro, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer orientação que precisar sobre as fórmulas ou sobre as apresentações, é só mandar um e-mail que vocês já têm e que eu mando o que eu puder ajudar, tá bom? É isso aí. Obrigada, Sofia. 好的，非常感谢。那么各位来， Obrigado. Caros convidados, caros amigos, nosso seminário China Brasil 2023, Medicina Tradicional Chinesa em Saúde Feminina, terminamos aqui. Em nome da GMTC PAC, gostaria de agradecer seu agradecimento para todos os participantes. E também espero que através desse evento todos tenham bom resultado. Mantemos contato. Até mais.